Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a o versículo 4. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo, de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Obrigado a Deus por essa palavra, em nome de Jesus, Deus. Eu te peço que o Senhor se utilize dessas palavras e fale aos nossos corações. Que nessa noite também o teu Espírito de sabedoria venha sobre cada um de nós, meu Pai. Nos ensina, meu Deus, nos capacita, nos ajuda, Deus, a aprender mais de Ti, para que assim possa dar crescimento ao Teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Está aí, amado, essa expressão do apóstolo Paulo a Timóteo, amém, Tiago? Amém. Essa expressão do apóstolo Paulo a Timóteo, que deixa bem claro que Paulo ensinou a Timóteo, e ele saudade, Senhor, meu irmão. Paulo ensinou a Timóteo, a gente vê, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Veja Paulo dizendo que Timóteo devia se fortalecer na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, e ele diz aqui, na graça, ou seja, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, quando a gente fala sobre Cristo, a gente está falando de uma pessoa preparada, uma pessoa ungida para esse determinado trabalho, para aquela ação. Quando fala Cristo Jesus, está falando que Jesus, ele foi capacitado por Deus para ensinar a todos nós. Então, aqui ele diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis. Aí a gente vê que o Senhor, ele diz nessa palavra, usando o apóstolo Paulo, para que aquilo que a gente aprender, a gente também passe para outras pessoas que sejam fiéis, obedientes. Então, eu fico observando que às vezes tem pessoas que fazem o curso e depois que fazem o curso, em vez de melhorar na obra, piora. É incrível. Fica mais soberbo, mais orgulhoso, fica achando que todo mundo é inferior, que só ele sabe. E a gente tem que ter um cuidado com esse espírito, porque a gente pode corrigir algumas pessoas quando a gente sabe mais do que ela. Pode acontecer de você saber algo a mais do que outra pessoa, porque na verdade ninguém sabe de tudo, né? Eu sei até certo ponto, você também. Então a gente se completa na medida que a gente está junto, aprendendo. Então um passa a experiência de um para o outro, então a gente está aprendendo com o outro. Então a gente vê que aqui o Senhor diz Paulo diz para Timóteo que, olha, ensine a outras pessoas, ou seja, você não aprendeu, ensine. Eu conheço um irmão que ele me ajudava no curso de evangelismo. No curso de evangelismo, não, na pregação pública. A gente pregava nas ruas. E esse irmão depois começou a fazer um curso pela internet. Enquanto o irmão
não terminou esse curso, ele estava comigo ali, trabalhando. Mas depois que ele terminou o curso, ele nunca mais veio, se afastou, que mais pregou o Evangelho junto comigo, não. Querido, rapaz, foi ao contrário, né? Antes ele tivesse feito, né? E tem tanta gente que sabe, que era melhor que eu não soubesse que a vaga daquela pessoa tivesse sido para outra pessoa que talvez queria e não tinha condição de pagar, não tinha recursos para alcançar esse determinado conhecimento. Então, quando a gente aprende, é para a gente dar, é para a gente ensinar. Para você ter uma ideia, se eu aprender e não ensinar, eu esqueço. Isso é em toda a área da nossa vida, a gente pode esquecer. Eu fui chefe de cozinha, formado pelo Senac. Eu, quando chegava numa cozinha, eu dava tudo de mim mesmo. Eu dava tanto de mim que eu nem comia. Eu peguei uma gastrite trabalhando de chefe de cozinha e peguei uma sinusite, porque eu saía da cozinha e entrava na câmara fria, que eu dava tudo de mim mesmo. Então, quando a gente aprende algo, é para a gente passar. Se eu para o mundo servia com corpo, alma e espírito ao mundo, o que para Jesus vai ser diferente? Tá? Agora com uma diferença, né? Que agora eu tenho um mestre, eu tenho alguém que o mundo não reconhece o que a gente faz, não, mas Jesus reconhece. A Bíblia diz que ele não é injusto, lá em Hebreus 6, diz que ele não é injusto para se esquecer do trabalho que nós tivemos pela sua obra, do labor, né? Do amor que a gente teve pela sua obra, pelo seu reino aqui na terra. Tudo que a gente fez, ele diz que não é injusto para se esquecer disso. Então ele vai se lembrar. Então Paulo está dizendo, olha, ensina outras pessoas, não fica só para tu não, vai ensinando a homens fiéis, homens idôneos, né? Que aí diz aqui assim, ó, homens fiéis que sejam idôneos. E idôneo quer dizer capaz, e essa palavra idônea aqui, nessa linguagem, a gente vê que quando ele diz idôneo, que seja idôneo, capaz, eu fico olhando que nesses últimos dias tem alguns pastores, né, que se dizem pastor, que estão botando a mão na cabeça de todo mundo e fazendo um monte de pastor por aí com a mão. E o camarada sai debaixo da mão dele e acredita que é pastor mesmo. É um perigo isso. Porque depois que o cara botar isso na cabeça, ele não quer mais se submeter a ser um diácono, auxiliar, ele acha que é pastor e vai morrer sendo pastor sem ter nenhuma ovelha. É um perigo, tá? Então, quando ele diz assim, ó, que sejam capazes, tá? Um pastor, para consagrar outro, para apresentar, chamar outro, primeiro tem que ter conhecimento daquela pessoa que ele está chamando, se é uma pessoa idônea, ou seja, que seja capaz, se não tem nenhum escândalo na vida daquela pessoa. Tem que fazer uma minuciosa investigação na área secular e também na área espiritual, saber como ele trabalha dentro da igreja, se ele é bem visto, se ele é querido por todos, se ele tem uma denominação. Eu conheço homens que consagram outros homens a pastor, sem o cara ter nenhuma igreja. E agora? Tá? E outra coisa, para ser um pastor, para ser um diácono, para ser um presbítero, tem que ser aprovado pela igreja. Não é a pessoa dizer, não, eu vou ser porque eu já estudei, fiz um curso. Não adianta, Deus não vai receber como sendo, não vai receber, é perda de tempo. Então tem que ser a chamada, tem que vir de Deus, tá? E tem que ter um testemunho, tem que ir degrau por degrau. Mas do jeito que está por aí, tem pessoas que você se converteu junto com você, você passa na frente, Pai do Senhor, agora eu sou pastor, vergonha, agora eu sou pastor. Aí fica até meio sem graça, né? Ele, puxa, esse camarada não vi nem ser presbítero, nem diácono, e bum, assim de repente. Então, cabe ao pastor que tem essa autoridade de consagrar a outro, né, ele fazer uma investigação na vida daquela pessoa, saber se aquela pessoa tem uma igreja, se não tem escândalo. Por quê? Quando eu boto a mão na cabeça de uma pessoa para apresentar aquela pessoa a Deus, consagrar aquela pessoa, eu vou ter parte naquilo que a pessoa vai fazer também, porque é eu que estou autorizando ele, estou dando a minha unção, dividindo a minha unção para ele, feito Moisés fez. Então eu estou dando a minha unção em quem? Estou dividindo a minha unção com quem? Com quem é que eu estou dividindo? Aí o cara é um adúltero, o cara é um ladrão, o povo que não paga, um prostituto, intocado, embutido. Aí eu estou dividindo a minha unção com ele, ó. Quem vai pagar o preço? Eu. Ele já está na vida dele, já está perdido. E eu vou pagar, porque por minha causa
passei para ele, né? Ele vai entrar em lugares que eu dei autorização a ele, Deus me deu, eu dei para ele também. Ele vai entrar em lugares por minha causa, e entrando nesse lugar por minha causa, ele, como sendo um malfeitor, embutido, ele vai praticar coisas danosas, e até, quem sabe, no meio de uma igreja, com a ovelha do Senhor. Aí Deus vai olhar para quem? Para mim, ó. Cobrança ali para mim, foi por causa de tu que ele chegou a determinado ponto, e ali ele fez isso, tá? Então, Deus me livre. Para uma pessoa ser chamada para obreiro, ela tem que ter um trabalho prestado na comunidade, na igreja, tá? Tem que ser capaz, tem que passar por provações, tá? Tem que passar por esse processo para que seja comprovado que a pessoa está pronta para exercer esse cargo. Então, homens fiéis que sejam idôneos, tá? E eles aqui, ó, para também ensinarem a outros. Ou seja, aquilo que a gente aprende não é só para a gente, é para ensinar a outros. Então, cabe ao pastor, ao presbítero, aos outros que estão dirigindo a congregação, ensinar aos outros. Ensinar o que eles veem que não tem condição, não tem capacidade. Então, eu fico vendo às vezes obreiros que o pastor levanta e que não diz a ele nem qual é a função do ministério que ele está exercendo. Ah, tu vai ser diácono agora. Aí o bichinho fica por ali bem perdido, achando que, né? Sou diácono agora, mas o que? O que é que eu tenho que fazer? Uns de presbítero, uns de pastor. Eu digo, meu Deus do céu, vocês vão pagar um preço tão alto quando chegar lá no céu. Se chegar, porque muitos não vão chegar não, pela bagunça que estão fazendo no reino, porque por causa dele tem muito escândalo por aí, porque o camarada vai lá, o malfeitor, falsa-ser lá, mas é o pastor. Aí tem marido que já é estimado com a igreja, né? Não queria que a mulher estivesse na igreja. Aí pega um testemunho, um marido dele e diz, olha, tá vendo o que é que tem lá? Aí generaliza, diz que acha que é todo mundo, né? Ou até diz que é todos eles é igual. Então é um preço alto, pessoal. Então não cabe a nós, se a pessoa é pastor, tem essa autoridade para consagrar, não fazer isso, porque não podemos botar a mão precipitadamente sobre a cabeça de ninguém sem conhecer a pessoa. Agora é claro, quando fazer investigação minuciosa, aí depois de toda a investigação, tudo certinho, se lá na frente ele vem errado, Deus vai cobrar de mim. Por quê? Eu fiz o que estava de acordo com a palavra de Deus, né? Investiguei, procurei, interroguei ali, tinha testemunho de outras pessoas, tinha uma igreja. Então agora Deus é que vai responder por ele. Ele vai responder diante de Deus, já não vai ser mais eu. Mas se eu fizer sem nenhuma responsabilidade, eu é que vou pagar o preço. Então temos que ter esse cuidado. Ele manda aqui assim, ó, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Sofrer as aflições. Hoje em dia poucos são os que querem sofrer, tá? E quando dizem que sofrer não é você sentir dor, mas até sentir a dor na sua alma de ver as almas se perderem, tá? É você sentir a tristeza que Deus sente por ver tantas almas nos vícios, escravizadas por Satanás. Então, sofre comigo, sofrer é você estar ali, ó, levantando pela madrugada, e em vez de pegar o seu sono direto, né? Se levanta e vai orar, ó, ora ali 1 hora, 2 horas ali, intercedendo, ele está sofrendo. Quantos que até com sono? Eu mesmo, domingo foi Jesus, domingo não, foi ontem. De domingo para segunda, eu fui orar, era meia-noite mais ou menos, eu fui orar antes de dormir, me ajoelhei, amanheci de joelho. Agora uma agonia, pensa no sono agoniado, e eu me mexendo assim, aquela agonia, e amanheci assim de joelho. Eu estou com sono ainda, estou passado de sono aqui, dormi só de ontem para hoje, mas ainda estou com sono. Uma noite toda ali me incomodado, de joelho, eu não percebi que estava de tanto sono que eu estava. Chegou um visitante lá em casa e eu estava embriagado de sono. Chegou o momento de eu não falar coisa por coisa, eles perceberam, aí foram embora, disseram, depois voltaram, mas eu estava mesmo. Meu Deus do céu, que sono que deu em mim. Então, por quê? Porque eu sinto essa necessidade de sofrer pela causa do Senhor, de orar, de fazer alguma coisa para que
alguém venha ser liberto, venha ser salvo, para que a igreja venha prosperar. Então nós temos que ter esse desejo de querer sofrer pela causa do Senhor, se levantar. Eu conheço um camarada que eu disse: olha, vou pregar no Aru de madrugada, ele tem que sair em 2 horas da manhã. Foi 2 horas da manhã. Ele disse: eu me acordar de madrugada, tá doido, Deus me livre, eu me acordar de madrugada. Essa pessoa disse que é crente. Aí eu disse: meu Deus do céu, se ele não quer ir, ele disse que não se acorda de madrugada, esse homem não ora. Verdadeiramente o testemunho dele deixa bem claro que ele não gosta de orar, uma pessoa que conhece. Então, tem pessoas que não estão preparadas para sofrer. São pessoas que querem viver sua vida de mordomia, como bem quer, como quem bem deseja, e acha que está certo. Mas aqui está dizendo: sofre, pois, a aflição como bom soldado de Cristo. Então, tem que ser como bom soldado. Você está dizendo que é como bom soldado, é porque tem um mau soldado. Tem aquele que faz as coisas reclamando, murmurando, tá? É o tipo da coisa. Ele quer logo em casa, e às vezes, por causa do cargo dele, da posição que ele exerce na igreja, o pastor, o presbítero, diz: ó, vocês têm que estar aqui, vocês são obreiros, têm que estar. Aí o camarada vem, mas só Deus sabe como é que é o coração dele. Vem porque para aparecer, para dizer que está obedecendo, mas lá dentro ele não está gostando de nada que está fazendo. Aí também Deus não está recebendo nada do que ele está fazendo. Então temos que sofrer como bom soldado de Jesus Cristo, tá? E aí ele diz assim: ó, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Não devemos deixar que nada nos embarace. Embaraço quer dizer, nos amarre, nos detenha, nos impeça de caminhar, de andar, de alcançar nosso objetivo, certo? Então muitos se deixam levar, né? Homens que se deixam levar pela esposa. Às vezes a esposa não tem unção, não tem uma preparação, né, para servir a Deus, é crente só no nome, né? Aí segura o marido também, e o bobão se deixa levar por ela. Vai não, fica aqui, né? Daí vai. Homens que querem impedir a mulher de ir à igreja, né? Então, e mulheres se deixam levar pelo seu marido. Será que ela não tem uma autorização, uma liberdade? Será que o marido não dá liberdade a ela, dela vir à igreja? Que homem é esse, né? Que vai prender a mulher e impedir dela vir à igreja? Eu sei que tem, mas nem todos são igual. Então a mulher deve usar de sabedoria, orar, se consagrar, jejuar, para que o marido que não age dessa maneira, ele venha liberar ela e venha permitir que ela venha à igreja. Então, tem homens assim? Tem, né? Tem mulheres assim? Tem. Mas devemos entender uma coisa: nada pode nos impedir de adorar, de servir, né, ao nosso Senhor que nos chamou. Porque, irmão, eu conheço homens que a esposa vale mais do que Deus para ele, e são cristãos. A esposa falou, está falado. Misericórdia, está errado isso, não pode acontecer. Homens que estão na igreja e a mulher não vê, está preocupada com a mulher em casa. E outros que até atendem o telefone ou no meio do culto liga para a mulher. Quer dizer, isso pode acontecer, irmão? Não pode. Quem serve a Deus tem que servir por completo, não pela metade. Nós não podemos estar ligando o celular na hora do culto, nem atendendo. Certo? Esquecer de deixar ele ligado e tocar. Você não atende, você pega ele na mão e desliga. Ou então atende e deixa lá, para o cara ficar escutando o culto que você está escutando, para ver que você está na igreja. Já fez isso, já estava no culto pregando, e o bicho esqueci de ligar o bicho. Aí tocou, aí quando tocou, antes que ele fizesse zoado, eu puxei ele, atendi, deixei em cima do culto e continuei. Aí eu vi, ficou até um certo tempo, eu ouvi, né, e depois caiu a ligação. Já vi que eu estava trabalhando, eu estou diante do mestre, estou diante do juiz, dos juízes, estou diante do meu Senhor. Então, nada me interessa, tá? Então, entrou dentro da igreja, desliga o celular. Se ele tocar e você não baixou ele, você não atenda, tá? Só se for fazer assim, deixar lá, porque você está mostrando que respeita a Deus, tem temor de Deus, tá? Lá em Abacuque 2:20 diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então não podemos deixar que nada venha nos impedir ou nos atrapalhar de adorar o Senhor. Então, marido, ame sua esposa, dê até sua vida por ela, mas não deixe de vir à igreja de servir ao Senhor, não.
Porque tem muitos que eu conheço, não é pouco não, muitos, que estão com o ministério arrasado, tá? Destruído, porque o que vale é o que a mulher fala. E o sacerdote da casa é o homem, tá? O cabeça da casa é o homem, tá? Ele tem que respeitar a sua esposa, os dois têm que andar de comum acordo, tá? Mas o que diz respeito à obra de Deus, ao seu trabalho para o Senhor, a salvação é individual. É individual, cada um cuide de si. Não quer ir não, mulher? Vou lá, filha, fica na paz, vou buscar. Não quer ir não, marido? Eu vou. E daí vai. Então faça a sua parte, com amor, com dedicação, servindo ao Mestre, ao Senhor, que Deus vai recompensar ricamente. Então, eu me lembro de um homem que quando ele ia para a igreja, que a mulher do Rio, quando dava 9 horas, ela estava em pé, em frente à igreja, esperando ele. Vinha buscar ele. Olha, e daí? Vinha buscar. Aí ficou o obreiro, era o último a sair. Aí ele foi lidando com aquilo ali. Espera aí. Pegou a Bíblia, sentou na mesa, botou no centro de carro. Olha, está errado. É assim, 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 assim. E Deus manda que seja assim, 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 assim. Quem está falando Deus, não é Deus que está falando para a gente. Aí ele falou, aos pouquinhos foi resolvendo. Hoje está uma santa mulher de Deus. Por quê? Jesus foi lá, mostrou a palavra, entendeu? Se deixar, isso pode virar algo ruim. E futuramente, o que vai acontecer? Esse casal não vai permanecer junto. Pode haver uma tragédia, pode haver um adultério, uma traição. Não quer dizer que se a mulher fizer isso com algum que está aqui, a pessoa vai trair. Não. Mas a pessoa, quando não busca o Senhor, fica vulnerável, fraco. E aí você fica mais a mercê do diabo, fica mais desprotegido. Aí de mim, irmãos, se eu vier para a igreja buscar o Senhor, orar, aqui tem uma unção diferente. E muitos agem dessa maneira. Então eu sempre digo para os irmãos, para os obreiros: olha, saia com a sua esposa, tome sorvete com ela, passeie com ela, ame ela, sacie ela, mas quando falar da igreja, venha não que... Oi? O senhor falou aí que a gente, nós temos que dar a nossa vida pela nossa esposa. O homem, se for possível, dê a sua vida pela esposa. Mas por quê? É porque assim, dar a nossa vida pela... Se for possível, eu dou minha vida pela minha esposa. Porque, veja bem, a mulher... Vai dar a nossa vida com Jesus e a gente vai dar pela esposa. Não, veja, vamos ver lá em Efésios 5. É porque... Efésios 5. Porque, vamos supor, como é que é? Se a esposa for rica, aí vai dar, ele vai dar 100 pouco da minha vida com a esposa, ela pega, vem pro povo, depois que tirar o corpo do Senhor, enfrentar o corpo do mar, aí... Aqui, vamos lá, vamos ver o que Deus diz aqui. Efésios 5 e 25. O texto diz assim. Vamos ver. Efésios 5 e 25. Diz assim o texto: vós maridos, olha, vós maridos, amai vossa mulher, como, a expressão, como também Cristo amou a igreja. Aí vem embaixo no final do texto: e a si mesmo se entregou por ela. Certo? É aqui que está dizendo que, se for possível, a gente deve dar a vida pela nossa esposa, porque a gente está fazendo o que Deus mandou. Entendeu? Então, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. O que foi que Cristo fez? Olha, vem só. Não, mas a gente está falando assim, a gente está falando, se a mulher é brigona, vai para uma barba dela, eu não vou dar o meu pescoço para adorar para ninguém, não. Eu vou chamar ela na grande, minha cara, filha, olha, é assim, olha, você está errada, não é para estar discutindo com ninguém, não, não é para estar brigando com ninguém, não. Faço não, porque aí você vai morrer de graça. Se eu pego uma mulher ninguém dessa que briga com todo mundo, aí o camarada vai estar levando a palha aqui até morrer por ela. Não é assim não.
Veja só, se está dizendo que ele manda da nossa vida, se for possível, se for possível ainda, né? Aí pronto, a gente tem esposa que, se tem esposa que a gente faz o melhor para ela, ela não agradece. Sim. Ela não agradece, pastor. E como é que está certo? A palavra está certa. Eu não estou dizendo que a gente está falando errado, não. A palavra está certa. Mas quando a gente faz o máximo para a mulher, faz de tudo para a mulher que não agradece. E aí? Como é que é? Eu vou dizer assim, o Senhor da minha vida por tudo. Eu mesmo não pode dizer, já está falando a verdade. Não, mas bem, isso aí é o direito que o senhor tem, não é eu que estou falando, é a Bíblia. É a Bíblia, você tem todo o direito de dar ou não. Agora ele está dizendo aqui, olha, vamos assistir a aula. Vamos assistir a aula. Porque, deixa eu conheço um diário. Sei. Ele faz de tudo pela esposa dele. Sei. Hoje ele está conversando comigo, eu sou misericórdia de Deus. Eu sei como é. Certo? Ele faz de tudo pela esposa dele. Mas só Deus sabe o que ela faz lá fora. Sei. Está entendendo? E ele sabe que ela aqui quer se divorciar, quer ficar dentro da casa. Oi, você quer ser casado nisso? Aí eu falei para ele, não dá a tua vida para a tua esposa, desse jeito não vou não, irmão. O chegou lá já está falando certo, eu não vou dar a minha vida pelaquela mulher, e na minha casa eu faço tudo para ela, certo? E ainda está com ela, veja aí, eu estava nada, eu estava Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, ele já deu a vida por ela, Já deu a vida por ela, sabe por quê? Porque só em ele estar com ela, trabalhando, bancando, ele já está dando a vida por ela já. Mas só Deus sabe o que ele está passando. Então, ele está para ver que ele ama tanto ela que era para ter deixado ela nesse caso, né? Ele manda ela se embora, ele na casa da minha casa assim, minha conversa com o Maramás, hoje foi a pior confusão na minha casa, certo? Ele é diabo. Eu já mandei ele se embora, ela já fica mandando ele se embora, eu digo, por que tu diz que vai arrumar um copo dentro da minha casa? Ele fala mesmo assim, por que tu vai arrumar um copo da minha casa? Mas olha, ô seu Wilson, o senhor é casado, e o senhor tem uma esposa, e o senhor a ama, e se for possível, o senhor tem que morrer por ela. É. O senhor está dizendo, né? O senhor está dizendo, né? Eu não. Jesus. Eu não. Eu não. Mas depende, tudo tem que ser combinado. Agora, é claro, é isso que eu estou dizendo, né? Tudo é uma coisa, não tem nada. Agora, é isso que eu estou dizendo, agora é isso que eu estou dizendo. Se a mulher é daquela assim, encrenqueira, né? Que arruma briga todo dia, aí, meu irmão, tem alguma coisa errada. Não é esse tipo de mulher que Deus está mandando dar vida por ela. Quer dizer, volte mais aqui, ó, presta aqui o texto, ó, vou ler de novo, vós marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, certo? Então, já deixou bem claro aqui que nós temos, né, que numa ocasião, se for preciso, agora eu vou explicar melhor para o senhor. O senhor está lá, o senhor foi pego pelo evangelho lá, porque prega o evangelho. Aí pegaram o senhor e a sua esposa, aí levaram para a prisão por causa do evangelho. Chegando lá, aí mata a primeira mulher. Aí no caso desse aí, a pessoa tem que agir. Não, ela deixa ela viva, mate a mim, pode deixar ela viva. É muito difícil. Bom, se é essa questão aí, eu não vou entrar, porque isso é questão pessoal de cada um, né? É cada um. A palavra. E eu não vou julgar, não. Eu sei. Não julgo. Não. Mas aqui nessa redondeza, em qualquer lugar, eu tenho certeza que tem homem aqui que não faz isso pra mim. Bom, tudo bem, deixa pra lá. Vamos deixar pra lá. Aí, Roberto.
Bom, vamos lá, pessoal. Então, aqui. O que eu sei dizer, certo? Que tem homem, esse é evangélico mesmo. Se acontecer isso, ele não dá, ele primeiro manda matar, me matar, ele não matar a primeira mulher. Vamos lá. Ninguém que milita se embaraça no negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Imagina, se você vai olhar para usar uma coisa e vai dizer: isso aí não dá vida para a mulher dele, não. Ele vai olhar assim: isso aí dá nada, isso não dá vida. Então, você vai olhar para a mulher e vai dizer isso. Ele vai dizer: quem? Isso aí não, isso aí não dá não, isso aí não dá não. A gente vê aí, ó. Olha. Não é que a gente vai tirar pelo amor das pessoas. Certo? Mas a gente vê pessoas aí que eu vejo. Certo? A gente também, eu quero dizer que eu não estou julgando as coisas. É bem, certo? E a gente vê aí, o cara faz de tudo para uma pessoa evangélica, não necessita uma pessoa. Certo? Faz de tudo, e a mulher, com licença da palavra, bota a gaia nele e ele sabe. Ele sabe, mas deixa eu falar. Ele vai dar a vida pela pessoa. Aí eu perguntaria, porque se ele pode constituir a justiça de irmão e pedir o divórcio. Aí o problema está nele. Porque ele está aceitando essa situação. Ele não sabe que está sendo traído. Ele quer, mas ela não quer não. Ela não quer. Ele quer. Ninguém é obrigado a ser o erro é dele. Porque ninguém é obrigado a ser. Ela não quer, se separa. Ele vai. É sério. A igreja não adianta. A igreja tem o ministério, toda a situação dele, o ministério ele pede assim, vai se separar. Bom, pessoal, ó, então tá entendido aí, né? Essa palavra aí, né, pessoal? Isso aí não foi o pastor Dauro que falou, não, viu? Tá aqui na Bíblia, tá? Se for necessário, dê a vida pela sua esposa. E eu acho que o sinal que você está dando a vida pela sua esposa é você já estar casado com ela, bancando a casa, amando ela, você já está dando a vida por ela, tá? Então, com certeza, se eu isso já tem 30 anos, né? Quer dizer, já deu mais de uma vida, porque uma vida com 20 anos, né? Já o camarada com 15 anos já está entendido já tem 2, 15 anos já, né? É bênção. Certo? Porque faz mais de 30 anos que eu estou casado, certo? Mas vai fazer 30 anos, agora sim. Mas a gente, porque faz 30 anos. Aí vou dizer que vou dar a minha vida pela minha esposa, eu posso dar uma ela, porque 30 anos não é 2 dias não. Mas agora eu quero morrer com a tua esposa. Quero morrer com a tua esposa. Como é que é? É o quê? Você vai dar oi, quer dizer que eu sou falando a ela sem me matar? Olha, veja bem, se for colocado nessa condição assim, ó, vai morrer um de vocês. Quem quer morrer primeiro? Não, só vai morrer um. Quem quer morrer primeiro? Aí cabe o marido dizer: eu. Pode deixar ela. É a palavra, eu não. Certo? Agora, né? Se vai morrer os dois, vai como tanto fez. Agora, se vai morrer um só, quem é o primeiro aí? O marido aí. Seu bicho está dizendo: eu. Bota na minha cabeça, viu? Deixa ela viva. Então vamos lá, pessoal. Ó, amém. Chegamos ao final dessa matéria, que é evangelismo, né? Então agora a gente vai o quê? Fazer aqui agora um tratado aqui, que é, pessoal, a gente agora vai, essa semana e a outra, a gente vai fazer uma prática aqui de evangelismo aqui dentro, tá? Para eu passar para vocês algumas técnicas do evangelismo, do que pode e do que não pode se fazer quando você está na rua. Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa gosta de evangelizar, sabe para evangelizar, mas falta alguma coisa, falta uma instrução para que aquilo aconteça de uma melhor maneira, tá?
como você deve tratar as pessoas quando elas aceitarem a Cristo na rua, tá? Como você deve orar pela pessoa. Quer dizer, todo esse trabalho a gente vai apresentar aqui agora, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai, vocês mesmos vão evangelizar um ao outro, vão trabalhar um com o outro. Vocês serão, a dinâmica hoje vai ser assim, vai ser em parceria. Eu vou chamar uma pessoa, essa pessoa vai sentar na cadeira e essa pessoa vai fazer o papel de um ímpio, certo? Uma pessoa que não conhece a Cristo, tá? E eu vou chamar outra pessoa que vai chegar para evangelizar essa pessoa que está simbolizando o ímpio, certo? Então, esse ímpio aqui, essa pessoa que vai estar sentada aqui sendo evangelizada, pode perguntar o que quiser àquele que está ali evangelizando. Pode perguntar, pode criticar, pode fazer o que você quiser. Qualquer comportamento nessa hora é válido, quem está aprendendo. E eu quero ver qual é a reação que vai ter de cada pessoa. Por quê? Porque a gente vai treinar aqui, acontece lá fora isso e muito mais, tá? Então a gente vai treinar aqui agora para tirar isso daí, tá bom? Então não se irritem, tá? Porque eu vou estar colocando as posições. Por quê? Primeiro, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Evangelismo não é eu que vou ensinar vocês a evangelizar, porque isso não se ensina, isso se aprende praticando, certo? O que eu vou passar para vocês é técnicas de abordagem, de como e quando se deve fazer isso e aquilo. Agora, a linguagem, a palavra que vai sair de você não é eu, isso aí é você e o Espírito Santo e a oração de intimidade que você tem com Deus, certo? Eu apenas vou dar algumas palavras, algumas bases para você abordar, mas isso aí difere de cada pessoa, depende de cada pessoa. Eu tenho vários tipos de abordagem, quem sai comigo vê, tá? Mas eu vou colocar uma central aqui, certo? Então, a gente tem que fazer o que primeiro? A gente tem que, você vai sair para evangelizar, você tem que entender que você vai buscar um amigo, você vai fazer um amigo, tá? Você vai buscar uma pessoa que está perdida, vai buscar uma pessoa que está no pecado, uma pessoa que não conhece o Evangelho, provavelmente como você não, uma pessoa que pode estar doente, falido, quebrado nas drogas, viciado. Você tem que saber e tem que se preparar para lidar com essa pessoa, porque não pode ser de todo jeito. Eu me lembro que uma vez estava evangelizando um homem aqui, Damar estava comigo, e eu fui lá e saudei ele com uma boa noite, né? Ele disse: já sou crente. Eu percebi que ele não era. Então eu, para investigar mais, tirar as dúvidas, que eu vi que ele não era crente, mas não era uma definição minha assim, não era definitivamente, ele poderia ser crente mesmo, mas eu senti que ele não era. Então, para ficar claro, eu disse: qual é a igreja que o senhor faz parte? Aí foi quando ele disse: não interessa. Eu digo: agora interessa a você? Ele disse. Aí eu disse: tudo bem, irmão, boa noite para o senhor, muito obrigado pela sua atenção, tá certo? Então, vamos embora. Aí Damar ficou furioso: ô pai, por que o senhor não passou para mim? Deixa comigo. Olha, ele ia ver, o que é isso, rapaz? Não está ficando boxe não. Aí está evangelizando, Damar está com o espírito de João, né? Olha, senhor, quer que a gente orar para descer fogo, queimar tudo dia, senhor? Calma. Poxa, mas está errado, pai. Dizer, falar com o senhor assim, grosseiramente, assim, que é isso, minha filha? Deixe, né? Eu dizendo para ela, né? Criança, né? A infantilidade dela defendeu o pai, né? Aí ela não gostou do tratamento que ele me deu, e eu não senti nada. Porque a gente tem que entender que você sai, vai ter pessoas que você vai dar uma literatura, ela não vai querer receber, vai ter pessoas que vai criticar por isso, vai te humilhar, tá? E aí quem sabe até lhe agredir. Então, temos que estar preparados para tudo isso, até ser agredido, porque quando o discípulo era agredido, né, pelos homens lá no tempo da igreja primitiva, você vê que eles eram açoitados em via pública para todo mundo ver, e eles iam embora com as costas sangrando, cheios de vergonha, alegre, dando
para a glória de Deus, sofrendo as consequências para a glória de Deus. Então, eles acreditavam que valia a pena sofrer, sentir a dor pela causa de Cristo. Então, para eles era uma honra dar a vida pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Então, não podemos revidar contra ninguém que se levante contra nós num momento de evangelizar, tá? Todo mundo tem razão. A gente, quando está aprendendo fazendo curso de cozinha, eu fiz o curso de cozinha e eu aprendi que, olha, nunca discuta com o cliente, porque o cliente sempre tem razão. E agora? Tá? Então, esta é uma regra que parece não ter exceção. O cliente sempre tem razão. E agora? Então, assim é quem está sendo evangelizado. Ele sempre tem razões. E nós temos que entender todas as suas razões. Por que pergunta, por que revidou, por que agrediu verbalmente, por que não quis ouvir. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. E tchau. Certo? Já tem outros que, quando recebe uma resistência, quando é resistido, aí, em vez de tratar bem, diz: cuidado, enfrenta ele. Aí fica dando versículos de agressão, versículos de morte. Isso, em vez de ganhar a pessoa, irrita mais, faz com que a pessoa tenha mais ódio e não queira nem receber outros por causa dessa pessoa. Tá? Eu já tenho com pessoas muito feridas, pessoas do mundo, mas feridas por crente, que dizem assim: irmão, chegou uma pessoa lá em casa, eu pedi para orar, e o camarada começou a orar na cabeça de fulano lá, falando o nome de todos os espíritos da macumba, e não sei o que, espírito fulano de tal, ciclano de tal, olha, sai dessa vida, tu que está aí dentro. Peraí, mas foi um monte que falou, eu não quero mais ficar lembrado, porque a mulher ficou pior depois que ele saiu. E agora? Aí chegou outro, foi evangelizar, quer hoje não, olha, cuida, só aceitar, só vai para o inferno, viu? Espera aí. Vai o outro, entra na casa, vê um monte de quadro lá, aí atrás desse quadro tem um monte de demônio. Vê bem, tudo coisas que a gente não deve olhar, não deve citar. A gente tem que estar atento à pessoa, tá? Procurar saber se a pessoa tem uma fé e para que lado está direcionado a fé dessa pessoa, tá? Às vezes a pessoa, eu tenho fé, mas a fé está no santo de barro, a fé está numa fábula, e vários tipos de fé as pessoas têm. Então nós temos que fazer o quê? Usar a fé da pessoa e direcionar ela para Cristo. Aí essa fé vai estar bem assim, sendo bem utilizada, tá? Temos que ter esse cuidado. Então pessoal, está todo mundo pronto para ser provado agora? Todo mundo vai passar pela Edinaldo, vai passar, todo mundo vai se formar, vai passar nesse funil agora. A gente vai fazer esse teste, isso é muito bom. Todos os cursos que a gente faz essa dinâmica e aí consegue consertar muitas coisas que faltavam, né? Colocar no lugar. Então, a gente já sabe, a gente evangeliza, mas às vezes a gente precisa ter uma técnica para aquilo ali. E para tudo tem que se haver um treinamento, tem que se haver uma preparação, uma capacitação, né? É o que os homens dizem no mundo. Aí no mundo eles estão falando sobre questão de tem muitas vagas de emprego, né? Mas falta pessoas qualificadas. É o que acontece na igreja. Tem oportunidade para todo mundo e tem até muitas pessoas que sabem evangelizar, mas não são qualificadas para aquele tipo de trabalho, tá? Estão saindo porque tem vontade, gosta, outros estão saindo por causa da cobrança, mas não tem a qualificação para fazer aquilo. E é isso que nós estamos aprendendo aqui agora. Então,
Um vai ser o ímpio e o outro vai ser o evangélico. Depois, esse que vai ser evangélico vai ser o ímpio, que vai ser evangelizado por outro também. Daí a gente vai fazer isso aí, que é para a gente conseguir colocar para vocês, certo? Então, qual é os instrumentos, literatura? Pega literatura aí para mim, mas de literatura, pega aí. Mas de literatura, não precisa muito não. Mas de literatura. Faz na minha música que tem. De literatura. Muito grave. Então veja bem. Eu tenho aqui a literatura. Antes de dar essa literatura, o que é que a gente tem que fazer? Não. Antes de dar essa literatura a alguém, o que é que a gente tem que fazer primeiro com ela? Ler a literatura. Certo? E depois que ler, você deve fazer o que mais? Orar para que todos que peguem essa literatura, o Espírito Santo faça com que ela leia. Tá? Isso já foi passado, está lá na apostila, que terminou agora, está dizendo que você deve orar, né? Para que esses folhetos, dê os folhetos debaixo de oração. Então, devemos orar para que as pessoas venham ler, porque muitos pegam uma bolinha e jogam fora. Tá? Se a gente orar, o Espírito Santo vai criar situações para que aquela pessoa guarde, e no momento que ela chegar na sua casa, que tira a roupa, que bota a mão no bolso e conta aí começa a ler. Certo? Então, temos que ler para saber o que estamos dando. Por quê? Porque a pessoa que vai pegar essa literatura, ela pode estar sendo evangelizada por você, e ao mesmo tempo ela lê o texto aqui e dizer: o que significa isso aqui? Julgo. Quer dizer, julgo, irmão? Então, vai ser uma interrogação. Você vai ter que saber responder aquela pessoa. Se não souber, vai ter que passar para alguém que sabe, superior que esteja do seu lado. Então, lê e ora. Tem dois métodos que eu uso. Às vezes, eu dou a literatura para a pessoa está ali. Se eu sentir que eu não vou parar para evangelizar aquela pessoa, porque eu tenho uma visita para fazer, ou outro alcance, eu dou a literatura. Tá? Primeira coisa, eu saúdo a pessoa. Às vezes eu digo boa noite, e na maioria das vezes eu digo a paz do Senhor. Tá? Já me identifico. Quando eu digo paz do Senhor, já estou me identificando como cristão evangélico. Né? Então, a pessoa está aqui, eu faço: paz do Senhor, meu amado, tudo bem com o Senhor? Aí tudo bem, respondeu. Opa, respondeu. Aí, prazer em conhecer, meu nome, eu sou o pastor Dauro Pedro, da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, aqui bem próximo. Aí, nós estamos evangelizando essa área aqui, falando do amor de Deus, trazendo a paz, a alegria, riqueza, né? Trazendo as bênçãos do céu para as pessoas que estão nessa comunidade aqui, e eu fico muito feliz de me encontrar com o Senhor. Eu sei que a pessoa pode ser até uma pessoa grossa, áspera, mas depois de uma introdução dessa, ela já fica mais: poxa, o cara está sendo educado, já está, né? Esse aí está, né? O senhor já é evangélico, um exemplo. O cara pode estar de bermuda, o cara pode estar até com um brinco na orelha, mas a gente deve perguntar se já é evangélico. Por quê? Hoje em dia tem vários tipos de evangélico. Vários tipos. E às vezes você vai evangelizar a pessoa, dizer assim: eu já sou crente. E você olha assim para a pessoa está daquele jeito. Mas não quer dizer que aquela pessoa está perdida. Mas vai que ele seja um novo convertido, ainda está sendo moldado, ainda aceitou, mas não tirou o cordão do pescoço, né? Ainda não mudou ali completamente. Então a gente tem que respeitar. Então já é evangélico, então, meu amado, fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, tá certo? Aí se você tem um convite, nos visita lá na igreja, dá um convite para aquela pessoa, tá bom? Aí tem um endereço, tem uma palavra para você, pronto, já é evangélico. Mas vai que a pessoa não é evangélica, né? Aí, Pai do Senhor, meu amado, tudo bem com o Senhor? Tudo bem, Senhor, prazer em conhecer. Eu sou fulano de tal, eu sou da Assembleia de Deus do Brasil aqui, nas proximidades aqui, o endereço, né? E a gente está evangelizando essa área aqui, estou acompanhado com o meu grupo aí, e a gente está falando do amor de Deus, trazendo
felicidade, alegria, paz, tudo aquilo que Jesus veio trazer, né, do céu para nós e nos entregou, nós estamos saindo também para distribuir, para levar para as pessoas que estão necessitadas, porque Deus sabe que todo mundo precisa de alguma coisa, né? E eu acredito, eu posso até dizer, estou ficando para vocês aqui, e eu acredito até que o Senhor, é possível que o Senhor esteja precisando de algo também, porque Deus, Ele não iria nos mandar aqui se Ele visse que o Senhor não está necessitado de algo. Eu não sei o que é, mas Deus sabe, e o Senhor também. Quer dizer, isso é o que eu estou falando, não é que você não fala assim do que eu estou falando. Eu estou criando uma situação, estou conversando com a pessoa que já me deu atenção. Aí eu posso perguntar depois em seguida: o senhor já é evangélico? Não. Já foi? Ó, interrogação. Você primeiro tem que ganhar a pessoa, ganhar a confiança da pessoa. Porque tem gente que chega assim: boa noite, tudo bem? Tu quer ouvir a palavra de Deus? Não, calma. Você vai ganhar a pessoa primeiro, tá? Já se identificou, já saudou, né? Já disse que é um prazer conhecer. Se bem que na lógica secular, né, na aula de etiqueta, quando a gente aprende, está tomando aula, aprendendo lá na aula de etiqueta, a gente nunca deve dizer prazer em conhecer para uma pessoa que você nem conversou com ela. Por quê? Você pode ter uma decepção. Aquela pessoa pode ser daquele jeito, grosso, áspero, violento, e aí você errou na sua saudação. Você disse: foi um prazer conhecer. Será que foi meu prazer? Aí, quando você está aprendendo ética, não se diz prazer em conhecer logo de primeira, né? Se saúda, né? Se diz o nome. Prazer em conhecer no final, depois que acabou, está se despedindo. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer conversar contigo, foi um prazer ouvir você, foi um prazer conversar com você. Mas tudo bem, aqui a gente está saindo para evangelizar, e claro que a gente vai pegar pessoas que são doentes espiritualmente, depressivas, tá? E quanto mais a gente exaltar essas pessoas, será melhor, porque elas estão vindo daí cheias de pedrada, só tem bronca lá fora, humilhação. Então a gente vai lá e dá uma exaltada naquela pessoa ali, exalta o ânimo dela, né? Prazer de conhecer. Eu vejo que o senhor é uma pessoa muito educada, porque não está nos dando a atenção. Eu quero dizer que o senhor não está dando atenção a nós, mas ao Deus Todo-Poderoso que nos mandou vir aqui, né, até o Senhor. Um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, devemos o quê? Ganhar a pessoa. Já é evangélico? Não. Já foi? Sim. Quanto tempo o senhor passou lá? Eu passei lá uns 3 anos. Chegou a ser batizado pelo Espírito Santo? Chegou a ser batizado nas águas? O senhor fez discipulado quando estava lá? O que o senhor sentia quando... É uma conversa, é um bate-papo, você está ganhando a pessoa. O que o senhor sentia quando estava lá? O senhor sentia bem quando estava na igreja? Faz quantos anos que o senhor saiu? E quanto tempo faz que o senhor visitou a igreja depois de ter saído dela? Faz muito tempo que o senhor foi na igreja depois disso tudo? Você acontece. A pessoa vai relaxando, vai se entregando, vai se dando, entendeu? Aí, depois você faz toda essa pergunta a ele, aí você pergunta: você acredita na palavra de Deus? Né? No caso, se é um homem, deve nos dirigir como Senhor, não você. Estou falando você aqui, mas você é Senhor. O senhor acredita na palavra de Deus? A pessoa vai dizer: acredito. Aí você faz: o senhor permite que nós leamos um texto para o senhor? O senhor permite? O senhor aceita? Tudo bem, pode abrir. Aí você vai expor um texto que você tem preparado. Ou então, se você é líder de grupo, você pode ler e pode também chamar alguém que está capacitado, que você percebe que tem uma palavra de acordo com a pessoa. Ele está ajudando a pessoa, e quem no teu grupo está mais preparado para dar uma palavra para aquela pessoa. Tem que ver isso também, tá? Porque você pode pegar uma pessoa do teu grupo que não está preparada, aí o camarada, você já fez um trabalho ganhando a pessoa, né? Aí chega outro e aqui está dizendo: quem não crê vai para o inferno. Olha, quem crê e for batizado, e quem não crê vai para o
Aqui está dizendo, aqui está dizendo que o senhor tem que crer. Porque se o senhor não crer, você vai para o inferno. Aí, perdeu. Em vez de ganhar, perdeu. Então, inferno não precisa falar, a não ser que você esteja fazendo uma narração bíblica. E muitas vezes a gente fala de inferno, a gente fala de desprezo eterno, lugar de sofrimento, né? A gente tem várias maneiras de falar de inferno, porque essa palavra inferno incomoda muito, certo? Mas você tem que estar no espírito mesmo para falar essa palavra, que é uma palavra que é como se o mundo soubesse que está caminhando para lá, mas não quer que ninguém diga, fica com raiva. Então a gente deve saber, devemos aprender a manejar isso tudo. Então vai lá e ganha aquela pessoa, entrevista aquela pessoa, e por último vai lá, você permite que a gente leia a palavra do Senhor, aí vai ler a palavra para a pessoa, vai explanar a palavra ali, no final eu faço isso. Por isso que é bom que esteja capacitado na leitura. O senhor tem alguma, em relação à pregação, o senhor tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu estou aqui para lhe ajudar, para tirar essa dúvida agora. Tem alguma dúvida acerca desse texto que foi falado? A pessoa disser não, então o senhor acredita em Deus, acredita que Jesus veio à terra, morreu por cada um de nós, que quer o Senhor para ele, aí acredita. Então o senhor quer aceitar agora Jesus Cristo como Salvador, tá? Aí espera a decisão da pessoa. Ela disser não, aí você vai lá e ó, tá bom. A gente não pode obrigar porque não é por força nem por violência, tá? Mas eu quero aqui deixar um convite para o senhor chegar lá na nossa congregação. Vai ser uma alegria muito grande para a gente receber o senhor lá, tá certo? A gente pode contar com a sua presença lá, aí tem o endereço, tem que sair com convites, tá? Então toda quarta quando sai aqui eu levo 20 convites, toda quarta a gente distribui 20 convites. Então, falou com a pessoa, grande pessoa, quando você vier outra vez, aquela pessoa vai ter prazer em ouvir, porque sabe que você é educado, você sabe lidar com ela, certo? Agora, digamos que a pessoa aceitou Jesus. E como é os procedimentos de quem aceitou Jesus na rua? Agora é que vocês vão entrar. Aí eu quero chamar agora Antônio Roberto, Diácono, vai ficar aqui sentado. Ele vai fazer o papel de ímpio. E o senhor vai interrogar, ou seja, o senhor vai fazer o papel de uma pessoa, o senhor vai falar o que o senhor quer. Ele pode falar algo que, bom, o senhor está falando de Jesus, mas o senhor pode dizer, eu não acredito nele. Pronto, diga alguma coisa para acreditar? Né? Então vai fazer o papel de ímpio. Tá? Então, o senhor pode ser, nesse momento, o senhor pode representar um espírita, um kardecista, um católico, um pai de santo, qualquer coisa, qualquer coisa pode. Tu vai pegar a pessoa que vai lhe evangelizar. Tá? Aí, de acordo com a palavra dele, depende. Pode ser que no final, se o senhor ver que ele foi bem, a pessoa foi bem, o senhor pode aceitar Jesus. E aí também já vão ver quais são os procedimentos que a pessoa vai fazer com o senhor depois que o senhor aceitar Jesus. Se o senhor aceitar Jesus, vai ter um procedimento a ser feito, com muito cuidado. Então a gente precisa aprender isso daí. Então agora eu quero chamar, agora quem vai evangelizar agora vai ser o diácono João. Ele vai evangelizar. Certo? O diácono João vai vir aqui e vai evangelizar. O diácono Antônio Roberto, que agora ele está representando uma pessoa ímpia. Tá? Depois vai chegar dentro de João também. Né? Aí João vai vir aqui e a gente vai vir, tá? A gente vai agora. Toma aqui. Você vai vir dali. Ali você fica ali, você fica cá. Você vai vir dali. Ali. Você viu a avestruz de longe, porque a câmera vai pegar. Ele está aqui. Então, deixa eu mostrar. Então, pronto. João vai chegar lá e vai evangelizar. Vem, pode vir.
Vamos lá. Todo mundo fica observando. Ok? O outro microfone. Estão aí precisando de Jesus, né? E gostaria de saber do senhor, se o senhor já foi evangélico uma vez, nunca foi, mas não tem sede. Talvez eu pense de evangélico, mas até aqui que está mais na frente é um pouquinho gato. Mas por que até agora o senhor não teve vontade? Porque Jesus, eu creio que o senhor já ouviu falar a respeito de Jesus, né? Jesus, ele veio, deu a sua vida por nós, para que todos sejam salvos por ele, né? Então, qual é o motivo que o senhor não ainda tem esta vontade? O que impede o senhor? Olha, para ser verdade a você, eu vivo bem, minha família bem, eu sei que assim eu aprendi, segundo eu aprendi, que toda religião salva a pessoa, né? Eu sei que quem sabe um dia eu aceitar Jesus, realmente faço parte do Espiritismo, daí ensina que todos vão ser salvos, né? Vai ter a oportunidade de ser salvo. Então, o que é que pede? O que é que o senhor acha assim, a diferença da... Deus é o mesmo só? O Pai só? Olha, o senhor diz que faz parte do Espiritismo, né? Tudo bem, ela tem as suas religiões, né? Mas a palavra de Deus diz que a religião verdadeira que leva, que salva o homem, prepara para o céu, só é de Jesus Cristo, né? Só Jesus é quem salva. Homem e outras religiões não podem salvar, né? Então, para ser salvo, tem que aceitar Jesus, né? Porque não é homem, outra doutrina, não pode salvar. Porque Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então só ele que pode, né, salvar. E para ser salvo, você tem que reconhecer ele, aceitar, se arrepender e servir a ele. O que o senhor diz? Isso é assim, é que o senhor lê a Bíblia, eu acho mesmo que ele vai voltar bem para buscar, porque eu vejo também a minha bisavó, que ela veio, minha avó falava até agora, que ele ia voltar. Mas até agora eu vejo os crentes falar que ele vai voltar, e eu fico aquela dúvida, será que ele vem mesmo, né? O que é que está acontecendo? O que é que falta para ele voltar para buscar a igreja? O que é que o senhor tem mais, talvez mais que eu? Ler a palavra e que você explicasse essa dúvida que eu tenho. Por que ele não veio ainda, né? Tanto gente aí, o que está acontecendo aí, porque estão pessoas morrendo, né? Morrendo, crianças, tudinho, doenças, essas coisas. E eu saber se era permissão de Deus. Sempre o pessoal de minha mãe dizer que veio falar, Deus é amor, acabou. Por que ele permite isso? Né? Será que é bem que é verdade? Ou é ilusão dos outros crentes, né? Que o desejo é ir para o céu? Eu acho que eu sou diante. Olha, o senhor perguntou que por isso de Jesus ele vai voltar e que agora não voltou ainda. Mas lá em João capítulo 14, ele disse: eu vou para o Pai e vos prepareis uma morada. E ele disse: se eu for e vos preparar uma morada, eu irei buscar. Então Jesus ele vem, do jeito que ele subiu ao céu, ele vai voltar para nos levar, mas só vai levar aquele que se arrepender, aquele que o aceitar. É esse que ele vem buscar. Então, se o senhor tem esse ir morar no céu, você tem que
aceitá-lo, confessar Ele como Salvador, né? Deixar o pecado, talvez que nós praticar também, e seguir a Ele, entendeu? Ele vai voltar, Jesus vem buscar a sua igreja, entendeu? Então, nós estamos aí, Rogério Pombo disse lá em Marcos, e pregaram o Evangelho, né? Então, é que nós pregamos, é o que nós estamos fazendo, pregando este Evangelho, para que a pessoa venha ao conhecimento da verdade, como diz lá em 1 Timóteo, preste atenção. E aqui ele diz que Deus, ele, em 1 Timóteo, ele diz assim, ele quer que olha, segundo, 1 Timóteo, capítulo 2, 4, ele diz o qual deseja que todos os homens se salvem e creiam e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, este é o propósito de Deus, que todo mundo se salve e venha ao conhecimento da verdade. Hein? Então, é isso que nós estamos anunciando, pregando de Jesus nesta noite para o Senhor. E eu gostaria de perguntar ao Senhor se o Senhor não quer se identificar como Salvador. Olha, eu na verdade agora não quero, estou preparado, mas gostei da sua atenção, né? Mas a porta da minha casa está aberta, né? Eu nunca fui evangélico, minha família também nunca foi, mas eu gostei. Eu tenho essas dúvidas, sempre vejo meu pai era católico, minha mãe, né? E ele falava que religião, eu sempre fala que religião não é social, Jesus é que vai, o homem que vem esse negócio de não, você tem que aceitar Jesus. Deus é alguém de católico, que ama todo mundo, né? Na palavra que ele sempre dizia, na igreja, falando que a palavra de Deus diz que Deus ama todo mundo, faz a atenção das pessoas. Então, mas agora não, gostei da sua atenção, né? Explicar porque eu tenho essas dúvidas, mas mais à frente, quem sabe hoje não aceito, né? Mas futuramente você pode vir, casa aberta, né? Quem sabe outra próxima visita eu abro o coração para Deus. Então, fui grato, me agradeço por falar aqui. Mas eu gostaria de deixar uma palavra. É capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho genido, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele, não para ser condenado, para que todo venha se salvar através de Jesus Cristo. Está bem? Então eu agradeço. Eu agradeço também, né? E eu quero fazer um convite ao Senhor nesta noite, se eu puder chegar à nossa igreja, fazer uma visita, e nós estamos lá para receber em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Seu Wilson vai ser o índio e o Pedro vai ser o evangelista. Olha aí.
que ele é bom de Bíblia. Pode. Agora dê chance para um ou outro falar. Pode botar a palavra. Agora, se o senhor sentir convencido por ele, se ele responder, só aceita Jesus, que aí a gente já vai, entendeu? Ver como vai ser o procedimento dele. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Eu me chamo Luiz Pedro, eu sou evangélico, faço parte da Igreja Batista Pentecostal Canaã. Eu sou evangélico há um bom tempo e tenho um prazer imenso de estar fazendo a obra de evangelização. E gostaria de saber se eu poderia ter um pouquinho da sua parte para eu falar um plano lindo de Deus para você esta noite. Poderia, isso aí a minha agrada, eu gosto de ouvir sempre a palavra de Deus. Né? Amém? Como se chama o nome do amigo? Meu nome é Wilson. Wilson. Muito bem, seu Wilson. Com esse tempo, esse momento que você está me dando para falar desse plano tão lindo de Deus para a humanidade, eu gostaria de me perguntar se você é religioso, já é evangélico, faz parte de alguma religião? Não, eu sou afastado há muitos anos do Evangelho. Né? Mas eu nunca tive uma oportunidade de chegar numa igreja, né? Para ouvir a palavra de Deus. Mas já foi evangélico já? Já, eu estou afastado. Faz tempo que o senhor está afastado do evangelho? Vai fazer um ano que estou afastado. Um ano que está afastado do evangelho. Então você já chegou a estudar, a participar, a estar na casa do Pai, a estar dentro do redil, fazendo parte do rebanho, e por algum motivo ou por alguma coisa você saiu pelo cercado e agora está como ovelha fora do aprisco. Não, eu nunca saí por causa de ninguém, né? Me afastei, né? Porque a gente sempre vai olhar o defeito dos outros e termina se afastando. Justamente isso aí é algo que acontece não só com o senhor, mas com outras pessoas, porque o grande fator, seu Wilson, é que às vezes a gente, por tirar o olho do alvo, a visão do alvo que é Cristo, e acaba olhando para o lado direito, para o lado esquerdo, para coisas que faz com que a gente pare na caminhada e venha tomar o rumo que o Senhor acabou tomando, não é? E pulando agora a cerca, e agora a ovelha se encontra desgarrada. Mas tem uma coisa muito interessante que eu queria falar para o Senhor nesta noite, é que o bom pastor que dá a vida pela ovelha, ele não esqueceu de você, ele está à sua procura. E ainda digo mais para o Senhor, é que ele ama tanto e ele tem tanto amor pela ovelha, que é o Senhor, que ele vai deixar 99 lá guardadinha no redil e vai à sua procura. Eu creio que você está falando, estou crendo. E uma coisa interessante é que nesta hora, nesse instante, ele está me utilizando para lhe indicar que a porta do curral está aberta para que o Senhor possa novamente voltar e entrar juntamente com as outras ovelhas. Mas agora eu não estou bem preparado, né, para estar dentro da casa do Senhor, né? Eu quero só dar um tempo, né? Dar um tempo para depois eu me decidir o que é que eu vou fazer. Mas você sabia que o Senhor corre um grande perigo? Por quê? Sabe por quê? Porque lá fora está o lobo devorador. E a ovelha, fora da proteção do seu pastor, fora do redil, ela corre um grande perigo. Lá fora tem leão, lá fora tem urso, lá fora tem lobo. E a ovelha sem a proteção do pastor, não fica difícil? Não é arriscado, senhor Wilson? É verdade. Ela está guardada com a proteção do pastor? É verdade, isso é verdade. Mas porque tudo tem o seu tempo, né? Determinado.
disse o Senhor Jesus na face da terra, né? Porque eu fui afastado da presença de Deus, porque dentro da casa do Senhor era um disse-me-disse, né? Aí eu terminei me entristecendo e me afastei. Mas eu lhe pergunto, Jesus como bom pastor, em que ele me ofendeu? E nada. Ele me colocou para fora? Não, ele não foi ele, não foi ele, né, que me colocou para fora, né? Foi o povo que estava dentro da casa do Senhor, né? Porque tem palavra que entristece muito a pessoa, né? O obreiro, né? Com aquilo o obreiro vai lutando na mente, né? Não é para lutar, né? Não é para lutar na mente, vai lutando, aí termina se afastando, por causa de uma palavra, né? O obreiro começa a se afastar da presença de Deus. Mas me diga uma coisa, eu volto a perguntar, o que foi que Jesus fez para lhe entristecer e você virar as costas para ele? Não, é o que eu estou falando, o que eu disse agora. Jesus, ele não me fez nada, né? Ele não fez nada. O que me fez foi o povo, né? O que me fez foi o pregador que estava pregando coisa que não é de falar, de coisa que não é que ofende, e está ofendendo aquela pessoa. Não era para eu olhar isso, né? Mas quando a gente bota aquilo, você sabe que o inimigo, né? Se a gente não está na presença de Deus, né? O inimigo penetra muito na mente da gente, né? Isso eu sei. Aí nós terminamos se afastando por causa de uma simples palavra. Seu Wilson, a gente sempre, às vezes, temos o costume de, quando acontece esse tipo de coisa, por uma palavra negativa, por um mau comportamento de alguém que está à nossa volta, a gente sempre tem a tendência em descontar em Jesus. Porque quando a gente deixa a igreja, sai da presença do Senhor, a gente não está dando resposta para um irmão, nem está deixando o irmão, a gente está deixando Jesus. É verdade. A gente está deixando a casa de Jesus, a casa de Deus, a casa do Senhor, como que ele fosse o culpado. É verdade. Não é verdade? É verdade. Porque se Jesus não foi quem lhe ofendeu, se não foi Jesus que falou palavra negativa para você, e por que deixar Jesus? Você deveria simplesmente continuar olhando para ele, porque ele é o autor e consumador da sua fé. Quem vai lhe dar a salvação? Só Jesus. Quem é que vai lhe dar o amor? Jesus. Então as bênçãos vêm dele, a graça vem dele, a fé vem dele, tudo vem dele. E por que deixar ele? Tudo vem dele, exatamente, né? É como se diz, como se diz, né? Eu supor assim, eu não deixei ele, né? Eu só me afastei da casa do Senhor, vamos supor. Eu me afastei, foi por causa não dele, certo? Da pessoa que estava ali na frente, falando coisa que não agrada nem a Deus, quanto mais a eu que sou um ser humano, né? Sou carnal, aí a gente vai botando isso, botando dentro do coração, também se afastando, não sei porquê. Então eu vou deixar o versículo para Pode deixar. Em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou o bem ou o mal. Amém. Seu Wilson, Amém. a palavra do Senhor nos diz que naquele dia cada um dará conta de si próprio a Deus. É verdade. Mediante isso, quando chegar diante do tribunal de Cristo, o Senhor vai dar conta de alguém que lhe ofendeu? Não vai. É verdade. O que é que o Senhor vai dizer para Cristo naquele dia, se o Senhor estiver nessa situação? É verdade. Qual é a resposta que o Senhor vai dar para ele? Senhor, eu me afastei porque fulano me tratou dessa forma, porque fulano falou isso comigo. O que é que Jesus
vai dizer para vocês. Exatamente, né? Eu mesmo eu fico pensando nisso aí, né? Que ele vai dizer, né? Que ele tem a resposta dele, cada cara tem sua resposta. Você acha que ele vai responder? Apartar isso aí, Maurício. Então não perca tempo não. Exatamente. Saia desse perigo, dessa hora, desse risco. Você não quer agora voltar para não ouvir isso de Jesus, mas ouvir isso, olha. Entra bendito de meu Pai para o povo, está preparado para ti. Mas agora não. Deixa eu dar um tempo, né? Sai desse perigo, sai desse risco que o Senhor está correndo. Se eu dar mais um tempo, né? Deixar E se Jesus quer arrebatar a igreja agora, não é um perigo que você está correndo? Eu sei que é um perigo, eu sei, mas agora eu estou preparado agora. Mas quem prepara o homem é Deus. Eu sei. O homem não se prepara por si mesmo, não, seu Wilson. Eu sei. Vai correr o risco. Hoje não. Amém. Então, Deus continue abençoando. Obrigado pela sua atenção. Amém? Amém. Estou falando por você e creio. Obrigado. E Deus vai dar uma outra oportunidade para que o Senhor volte depressa para a sua presença. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Amém. Chama agora a irmã Aurinha, a dirigente Aurinha, vai ser a ímpia. E o diácono Agostinho vai ser o evangelista. Vai ser. Pode vir, fazer pergunta a ele. Pode vir. A senhora vai ser a ímpia. A senhora vai perguntar mesmo quem é Deus, por que isso, por que aquilo, e vai até se eu me convencer, a senhora aceita Jesus, né? Pastor, essas palavras que a gente está dizendo aí, não tem problema não, né? A gente está falando assim sobre... Não, porque aí tá. Não, é só o teste. É um teste só. É só o teste. Porque isso aí. É porque eu estou pensando aí, eu fiquei na minha mente, será que a gente está falando? Não, é só uma... Não, é só uma representação. Mas assim, não tinha peça na igreja que tem que se vestir Santa Cruz, Encontrado dia a dia. Porque esse texto que o senhor falou, viu? Isso que o senhor falou, a maioria dos afastados do Evangelho é esse cara que olhou para o irmão do lado, não olhou para Cristo, criou a visão de Cristo, olhou para o lado. Porque se a gente for olhar para o lado, a gente não vai ser salvo nem pelo pastor, quanto mais pelo irmão. É isso que o pastor, que é um homem usado, ele não vai salvar a gente, quanto mais o irmão de lado. Aí muitos se deixam olhar pelo irmão do lado e sai da graça. Quando chegar e contar daquela mulher que... Mas eu não quero não, eu quero que não tem papo nada, eu quero criar uma barraca. Mas isso assim não chega de graça. Olha, é bom, cara. Não sai daqui a mais. Faz sério. essa hora. Fica à vontade. Pega aí, pô, tá, você tá ali. Depois é tudo. Depois que vier evangelizar. Boa noite. Como vai você? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Eu sou o diácono Manuel Agostinho, faço parte da Igreja Batista Canaã, em Nova Sudeste. Fui convidado hoje para sair no evangelismo e o meu intuito, não somente agora, mas sempre, todos os dias e em todos os momentos, evangelizar as pessoas que ainda não creem. Mas neste momento, eu lhe pergunto se você quer ouvir a palavra de Deus. Quer. E você me deu uma resposta muito interessante e importante, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra. Mesmo você
não sendo crente, como você falou, que não tem ainda uma experiência com Jesus, mas falou aquilo que Deus se agrada. Quero, quando me perguntei se você quer ouvir a palavra de Deus, certo? Mas, importante ainda, Jesus quer saber de você, neste momento, se você quer aceitar o Filho dele, o Filho Jesus, como seu Senhor e Salvador de sua vida. O que é que você diz para Jesus agora, nesta hora, neste momento tão importante? Porque é Jesus falando para você, lhe perguntando se você quer realmente Ele como seu Senhor e Salvador de sua vida. Como posso saber que é o Senhor que está falando? Porque eu sou um servo do Senhor, e todos que é servo dele e tem conhecimento da sua própria verdade, Jesus nos determinou, nos deu esta ordem no dia que eu o aceitei, ele como meu Senhor e Salvador, ser o pregador da palavra dele e evangelizar as pessoas que ainda não têm conhecimento para com ele. Aí o que é que você diz realmente nesta hora que Jesus, ele está bem pertinho de você e quer saber de você, da sua própria boca, você confessando que quer Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida? Quando ele tocar no meu coração, eu vou aceitar. Vai aceitar? Quando eu sentir que ele tocar no meu coração, aí eu aceito ele. Mas como é que você, acha assim, como é esse tocar no seu coração? O que é que você pensa, como é esse tocar? Jesus, você tem que ver Jesus assim como está vivendo e tocar em você e fazer essas mesmas perguntas que eu estou fazendo para você? É assim que você pensa, na verdade? Não. Mas na verdade, se eu falar, né? Ouve assim uma voz, né? Eu vejo muita gente falando que o aceitou o Senhor porque ouviu uma voz assim dizendo que aquele caminho que ele estava seguindo não era o caminho certo e que ele fosse procurar a igreja e o aceitasse. Jesus nos Salvador para que ele tivesse a vida eterna. Sim. Sabe, ele pode falar comigo também. Sim, mas a palavra de Deus também é Jesus. Eu vou ler a palavra do Senhor Jesus aqui, certo? Você quer ouvir a palavra do Senhor Jesus? Vou ler aqui alguns versículos da palavra de Jesus. Creia, você crê que a Bíblia é a palavra de Jesus? Você crê o que está escrito nesta Bíblia é a palavra do Senhor? Então, eu vou ler aqui no livro de João, no livro que escreveu o apóstolo João, certo? No capítulo 12, alguns versículos, começando pelo versículo 44 ao versículo 50. Amém? Aí você ouça bem o que Jesus fala para você neste momento. Que diz assim a palavra do Senhor Jesus, no versículo 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Você sabe quem o enviou? Deus. Amém. Glória a Deus.
O versículo 45 continua dizendo: o Senhor Jesus para você: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todos aqueles que crê em mim não permaneçam nas trevas. Amém? Vá ouvindo bem, para depois você me dizer algo. O versículo 46 diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Amém? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Amém? Você creu agora que essas foram a palavra? É a palavra de Jesus falando para você a importância que tem o ser humano quando aceita Ele como seu Senhor e Salvador de sua vida? Crê. E você fica um pouco assim pensando: por que o aceitar Jesus, se eu não tenho a certeza que é o próprio Jesus que está falando para mim? Mas eu quero dizer para você nesta noite que é Jesus que está falando através da sua palavra para você, como Ele também um dia falou para mim e eu o aceitei, e hoje estou aqui pregando também para você, da mesma maneira que aquele pregou para mim um dia e eu o aceitei, e hoje estou alegre e feliz com o meu Jesus. O que é que você tem para dizer para Jesus? Você quer Ele? Quer receber Ele nesta noite como seu Senhor e Salvador de sua vida? Quer? Quer? Louvado seja Deus. Então, Faça o procedimento. neste momento, se ligue nos céus. Porque no momento que a gente se liga no céu, está se ligando da. Coloque seu pensamento só para Ele, porque agora eu, com ordem dele, eu vou orar, agradecendo a Ele, já, e entregando também nas mãos dele esta vida que agora não pertence mais ao mundo. Você vai estar no mundo, mas não fazendo a vontade do mundo, e sim a vontade de Deus. Amém? Mas neste momento, ponha o seu pensamento somente nele. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, neste
neste momento, Pai amado, Pai querido, eu já te agradeço, Pai, porque neste momento não fui eu que falei estas palavras, e sim o teu Espírito Santo de Deus. Meu Deus, abençoa esta vida desde já, porque agora ela não mais pertence ao mundo, e sim a ti, Jesus. O abençoa ela em todas as maneiras de viver. Meu Deus, livra ela agora de todo mal. Meu Deus, das perseguições, Senhor Jesus, dás a ela o que deste a Salomão, sabedoria e muita sabedoria, para que ela possa estar sempre viva na tua presença. Deus amado, que neste momento o seu corpo, Pai, venha ser templo e morada do Espírito Santo. Deus amado, nós te agradecemos, Pai, por este trabalho tão maravilhoso que é o trabalho de evangelização. Pai amado, muitas vidas têm te aceitado, têm recebido tão somente a ti, Pai, para ter uma vida digna. Ó Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, não somente na minha vida, mas também vai fazer na vida desta vida que te recebi. Pai amado, muito obrigado por tudo, porque eu já te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E esta pessoa que o recebeu Jesus agora, as pessoas que estão também fazendo o grupo, acompanhando o grupo que faz parte do evangelismo, vem aqui e dê um aperto de mão, né? E com abraço. Um aperto de mão, porque agora é uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Quem está sendo examinado aqui não é quem está o ímpio, não, está sentado fazendo papel de ímpio. Quem está sendo examinado é o que está evangelizando, certo? Aí depende o ímpio, depois é que vai chegar a sua vez de evangelizar. Mas a gente está examinando quem está evangelizando, como está evangelizando, tá? O que é que falta para a gente ficar mais centrado, assim, de uma maneira que a gente venha ganhar tempo, venha ganhar, assim, até a pessoa aqui, né? Então, na semana a gente vai ter o inverso disso aí, né? A gente vai trabalhar nessa dinâmica de novo para a semana, porque eu vi algumas coisas que devem ser, assim, ajustadas. Estão muito bem, então parabéns, são ousados, corajosos, tá? Estão enfrentando, tá muito bom. Agora, quando eu ver outra turma, a gente vai fazer outra turma semana que vem, vai trocar também, né? Já se prepara logo. Aí depois eu vou fazer umas correções minhas, assim, de como está falando, a abordagem. Uma das coisas que a gente precisa aprender é que eu estava observando que a maioria de vocês que evangelizaram o ímpio, o chamaram de você, certo? E é bom que a gente se direcione das pessoas como Senhor e Senhora. É muito importante isso. Você pode errar, a pessoa pode, mas pode ser que tem gente que não queira entender. Você é mais íntimo, certo? Então, alguém pode não gostar. Então, Senhor, como também tem alguém que não chama o Senhor, não, né? Pode chamar de você que acha que está sendo chamado de velho. Pronto. Mas o nosso dever é chamar todo aquele que é casado, né? Que você não tem. Você está lidando com uma pessoa que já é maduro, você vê pela aparência, então é Senhor e Senhora. Pastor. Se é um jovem, você pode chamar o jovem de você. Certo? Oi, diga. Veja só,
Mas daí o ímpio ele tem que ter oportunidade para falar, né? E todos eles falaram. Eu sei, veja só. Se a gente fosse evangelizar lá fora, se fosse começar, tem que deixar o ímpio falar também, porque aí a gente vai saber o que é que o ímpio está sentindo também. Está entendendo o que quer dizer? Estou entendendo. Está entendendo? Porque a gente está evangelizando o ímpio, né? Aí nós estamos falando. Aí nós só falando e o ímpio querendo falar, falando, cada fala. Esse é o ponto que eu falei. Aí quem está, o ímpio está olhando o cheiro, esse é ele, fala que é seu ponto. Aí, senhor, isso. Agora, antes de começar tudo isso, eu dei um ponto. Não entendeu? Talvez o senhor não tenha lembrado. Eu disse o quê? Quando a gente vai abordar uma pessoa, a gente deve primeiro ganhar ela entrevistando ela. Foi isso que eu falei? Você vai perguntar, saudou ela, apertou a mão dela, você se apresenta, né? E ali você vai perguntar, você já era? O senhor, se for um jovem, pode dizer, você se for uma pessoa madura, você diz pela paz. A senhora já é evangélica? O senhor já é evangélico? Certo? Aí vai dizer, não. Né? Aí, no não dele, você vai dizer, já foi evangélico? Já é evangélico? Não. Já foi alguma vez? Não. Visita alguma igreja? Visita. Como você se sente quando está lá na igreja? Você gosta de estar lá na igreja? Você vai, bem, está falando, ele está respondendo. Certo? Vai chegar a hora que está você e ele. Você faz a pergunta, ele responde. Faz a pergunta, ele responde. Vai chegar a hora que agora ele vai ter que se calar. Não que você vai mandar, mas quando chegar a hora da palavra, vai chegar a hora da palavra. A hora da palavra é aquela hora que você já pergunta a ele se ele acredita na palavra de Deus, né? E lembrando outra coisa, tem que se pedir permissão para ler a palavra. Não podemos assim dar ali com a pessoa e dizer, eu vou ler agora a palavra para você. Não. Sempre vocês perguntem à pessoa se ela permite que se leia um versículo. É muito importante isso, certo? Porque tem pessoas que não querem ouvir ou está apressado, tá? E você pregar para uma pessoa que está olhando para o lado, a fim de ir embora é ruim. Então é melhor que seja logo claro, você diz, olha, estou sem tempo agora, tá? Então, cabe a gente perguntar à pessoa, depois de toda a entrevista. Agora lembre que essa entrevista é uma dinâmica, é um balanceado, você está ganhando a confiança da pessoa. Ela vai se dar tanto a você, que ela vai começar a contar os problemas dela, a situação que ela passou lá, se ela passou, está afastada. Então, essa entrevista é muito importante. Eu, como já falei aqui nas aulas, eu conheço pessoas de outra denominação, assembleia de outra denominação, de outra igreja, né, que não é a minha no caso, que diz que para evangelizar a pessoa basta 5 minutos. Isso está errado. Não existe tempo determinado para se evangelizar uma pessoa. Eu posso evangelizar ela em 5 minutos e posso evangelizar ela em 30 minutos. Depende do assunto que eu estou lançando para ela, depende da atenção dela e depende do que ela vai me perguntar. Porque eu vou ter que mostrar a refutação daquilo que ela está pedindo a mim, perguntando a mim. Isso aí, quando eu passo o alto profeta, eu tenho certeza outra. A gente diz, olha, mais de 5 minutos não, só 5 minutos. Se você pregar, já é 10 minutos não. 5 minutos vai o básico. Quer aceitar o evangelho? Olha, quer aceitar o evangelho? Não. Aí o Espírito para uma palavra, quer aceitar? Não. Então, pessoal, eu não trabalho dessa maneira e não acho correto assim. Não aprendi assim, não trabalho assim, até porque a gente que vive se preparando para evangelizar, a gente tem muita coisa para passar para as pessoas. Quem já foi comigo sabe, a gente às vezes sai para esse monte, e quando eu vejo assim, às vezes a gente encontra grupos de drogados, de 8, 10, 12. Então o que é que eu faço? E eu já estou logo assim, me apresento o grupo, tá? E ali, depois de entrevistar ele, perguntar quem já foi, né, quem é, tá? Pego tudo isso que eu digo para vocês aqui. Aí depois eu digo, olha, vocês permitem que eu leia um texto para vocês, um texto bíblico para vocês, uma palavra da Bíblia para vocês? Eles me permitem, porque aí eu vou, abro e leio para eles, certo? Então, tem que se ter essa dinâmica, essa entrevista, tá? Você está formando uma amizade ali, está aprendendo com aquela pessoa. E ela está aprendendo com você está descobrindo, porque isso é questão psicológica, uma palavra que tem aí. Então, porque o psicólogo, quando você vai ao psicólogo, ele conversa com você.
Ele diz, vá, pode conversar tudo que você quiser. E você está ali conversando com ele, ele pega um ponto, uma palavra que você deu, ele faz aí decide por aquela palavra que você deu, onde é que está o problema. Então, a gente conversando com a pessoa, né, entrevistando ela, você já é evangélico? Não, já fui. De qual denominação? De tal igreja. Quanto tempo você passou lá? 3 anos. Você chegou a ser batizado nas águas? Você chegou a ser batizado no Espírito Santo? Você ceava? Tá? Se a pessoa já foi evangélica, você deve perguntar tudo aquilo que tem a ver com a igreja. Então, essa questão dos 5 minutos, meu irmão, não existe. Eu vou ter evangelizando a pessoa contando 5 minutos que ela depois. Não. Isso aí se torna até, você fica até mal visto, porque às vezes a pessoa tem pergunta, eu vou dar um vídeo desse mamãe não, que ele aí não quer falar, deixar a gente falar. Muito bem. Só quem fala é ele. Muito bem. E outra 5 minutos. O senhor, pelas perguntas que o senhor fez a João, 5 minutos não dá. Tirar sua dúvida. Se você for abrir a Bíblia para ler, você vai ter que ler o texto e vai ter que explicar. Porque, irmão, a gente tem um esporte tudo bem, certo? A hora passa rápido, tanto aqui como lá fora. Aí nós vamos evangelizar. Faz 6 pessoas, tudo para um canto só. Aí vai evangelizar um grupo de pessoas. Aí começa a falar, pregar a palavra para eles. Aí começa. E o tempo vai se passando em outro lugar para a gente evangelizar. Aí vem dali nesse embora, porque ele terminou. Agora tem o porém. Tem o porém. Se tem 6, pode se dividir em 2 grupos. Tá os 6 juntos, mas tem um falando aqui, 2 fica próximo e 3 sai no ataque. Certo? E onde está, ele pode atacar em volta e pode atacar indo na frente. Certo? Agora, outra questão que a gente precisa entender: nós não somos o salvador do mundo, por isso que não há pressa. Já faz 2015 anos que a gente está evangelizando. Pode passar ainda mais 20, 30 anos, depois Jesus pode voltar hoje. Então, nós não podemos ter essa pressa ao ponto de querer alcançar 1000 pessoas e deixando cada uma delas desinformada acerca do que elas querem. Então, a gente precisa gastar tempo com aqueles que dão atenção a gente, que às vezes é difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a nos ouvir. Então, quando a gente encontra uma pessoa como essa, a gente tem que fazer como diz lá em Mateus 13,19. Diz que se alguém ouvindo a palavra do reino não entendendo, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado. Então, se a gente não explica a palavra, o que é que vai acontecer? A pessoa não vai estar segura, a semente não vai estar bem, entendeu? Então o que é que vai acontecer? Essa pessoa logo vai esquecer do que você falou, porque não teve uma explicação, não tocou nela no profundo. Então a gente precisa explicar aquilo que a gente leu, né? E usar aquilo que a gente leu e aplicar a vida da pessoa e dizer, olha, está vendo? É isso que Deus Ele quer fazer contigo. Tá? Ele quer mudar a tua vida, como também não mudou só a dele, mas mudou também a minha, mudou a desses que estão aqui comigo. Ele ainda continua vivo, ele ainda quer fazer isso na vida de muitas pessoas, e você nessa noite foi escolhido por ele. Por isso que a gente está aqui, não porque a gente quer, mas porque ele nos enviou por esse caminho, para que a gente se encontrasse assim, ele pudesse falar ao teu coração, porque você é muito especial, você tem muito valor, você vale muito, não existe preço ou dinheiro que possa pagar o preço da tua alma. Só Jesus pagou com o seu sangue derramado naquela cruz. Então, exortando o pecador, mostrando o valor que ele tem, mostrando que ele é importante para Deus, que Deus deseja ele, quer ele. Então, precisamos ter esse cuidado de não ter pressa. Porque imagina, Deus me livre, eu estava pregando 5 minutos, eu já passei 1 hora pregando para uma pessoa com fome. Eu ia tomar café e no caminho eu fui detido e fiquei ali, ó, e a pessoa queria se matar e eu não sabia. E aí eu comecei a pregar, que a minha vizinha lá, Dona Zefa do lado lá, comecei a pregar, e a barriga estava ruim, mas de repente anestesiou tudo, e eu comecei a pregar. Depois de 1 hora mais ou menos de palavra para ela, eu fiz o convite, ela aceitou Jesus. Depois ela disse, eu estava com vontade de me matar. O negócio dela era querer se matar. Então, foi lá, vê, se eu vou lá e digo, mas a opinião, eu estou 5 minutos, imagina. Eu passei 1 hora explicando a palavra para ela, mostrando a realidade da vida espiritual e da vida secular. Então, esse negócio de 5 minutos não existe, tá? Eu posso evangelizar uma pessoa 5 minutos, ou até menos, e posso passar 30 minutos com uma pessoa só. Não é a gente que vai salvar o mundo.
Tá? Quem salva é o Espírito Santo de Deus. Pode ser que algumas pessoas não sejam alcançadas, mas vai ser por outro grupo, vai ser de alguma outra maneira. Deus vai cuidar, mas é importante que aquela alma que está necessitada, nos dando atenção, a gente possa saciar aquela fome, a fome daquela alma, tá? Porque senão a gente é que vai fazer o evangelismo mal feito. Ou seja, você evangelizou 30 pessoas, 5 minutos, e nenhuma veio à igreja. Então, quanto mais tempo mais pessoas tiverem no evangelismo, melhor. Porque eu sei, até entendo que a pessoa sai com pressa, porque é muita coisa para fazer e pouca gente para sair. Não é verdade? Às vezes sai 3, sai 4, sai 5, tá? Se vier acidente faz 2 grupos, mas às vezes vem 6 e não dá para fazer 2 grupos, porque digamos que venha 5 mulheres e um homem, o homem vai ter que ir na frente de todas as mulheres. Ele vai poder dividir 3 mulheres para evangelizar e 2 homens e uma mulher. Vai ter que dividir tudo junto, vai ter que estar tudo junto, cada de um homem, porque tem que ter um homem para acompanhar as mulheres, para ninguém querer, né? Então, pessoal, para a semana tem mais. A gente vai organizar essa aula, está gravada, foi examinado. Vocês também, eu vou botar lá na página também, mas vocês vão analisando, meditando, porque para a semana a gente vai trabalhar em cima disso. A gente tem que se ajustar em algumas coisas. Por quê? Isso aqui não é que vocês vão fazer igual do jeito que eu estou fazendo aqui, porque na hora lá, de acordo com a pessoa e você, o Espírito Santo vai sondar, e o Espírito Santo é que vai mover você para aquela pessoa, tá? Aqui dá a base, a técnica, mas na hora lá quem vai dizer é o Espírito Santo, tá? Agora é importante que aqui a gente saiba abordar e saiba como proceder depois que a pessoa aceitar ou não Jesus Cristo, tá certo? Então, outra coisa que eu quero passar para vocês, é comum a pessoa aceitar Jesus e você orar pela pessoa. Mas vamos chamar aqui nosso diácono Dinaldo para louvar, e a gente recolher a oferta da semana que vem, e para a semana eu dou explicação para vocês. Senão a aula fica... Aí vai louvar ao Senhor. Para a semana eu explico a vocês.